né? Então, vamos lá, começando do zero. Sejam todos bem-vindos a essa live, que vai falar um pouquinho sobre o poder da história da família na conversão das pessoas, ok? Então, essa live, eu preparei ela, na verdade, ela vai ser dividida em 3 ou 4 vídeos, tá? Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos. 3 ou 4, ainda não tenho certeza se eu vou fazer o quarto, tá bom? Esse material todo, ele é um artigo que eu encontrei do Elder Bednar. Esse artigo, ele fez um apanhado de como utilizar o trabalho de tempo e história da família para ajudar as pessoas, os membros da igreja e não membros da igreja, de diversas formas. A primeira forma, então, seria a conversão, que é esse primeiro vídeo que a gente vai conversar um pouquinho hoje, hoje com vocês, tá bom? Então, o início, né, do artigo, ele fala assim, que o propósito do Senhor para a obra missionária é convidar todos a virem a Cristo. E eu amo essa frase. Eu amo essa ideia sobre a obra missionária. Quando nós nos tornamos filhos do convênio, nós temos o direito, né? Nós sabemos que nós realizamos um convênio muito importante com o Senhor, que é o convênio do batismo. Logo após realizar esse convênio do batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Além de ser uma confirmação do batismo que foi realizado, nós temos o direito, a partir daquele momento, da presença constante do Espírito Santo conosco. E essa presença constante, ela é um direito adquirido, tá bom? Devido ao batismo, né, devido à ordenança que a gente realizou, mas ela também é condicional. Ela está condicionada sobre como é que eu posso dizer? A nossa equidade, né? Não é equidade a palavra, é, de nós estarmos sempre seguindo os mandamentos, cumprindo com os mandamentos e seguindo tudo o que precisa ser seguido dentro do Evangelho, né? Ou seja, enquanto nós estivermos vivendo uma vida virtuosa, nós vamos ter então acesso ao Espírito Santo. E o Espírito Santo serve para nos testificar e nos guiar em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões, né? E nos alertar, inclusive, né, às vezes, de algum tipo de perigo, ou etc., certo? Então, o Espírito Santo, ele serve para isso. E toda vez que a gente vive determinado princípio, determinada ordenança, nós recebemos bênçãos inerentes àqueles princípios e ordenanças que são vividos, né? E tudo isso serve para que a gente possa testificar para as pessoas. Então, as pessoas vão sempre querer saber, né? Por que que você segue determinado princípio? Por que que você vive determinada ordenança, né? E então, nós podemos testificar para essas pessoas que vivemos a determinados mandamentos e princípios porque nós recebemos bênçãos e nós desejamos aquelas bênçãos, certo? Então, a partir deste momento, nós estamos trilhando o caminho da conversão. E quanto mais eu vivo o evangelho, quanto mais eu crio hábitos cristãos na minha vida, né, e tento viver de forma a definitivamente, né, ter a face de Cristo resplandecendo sobre a minha face, eu estou então trilhando o caminho da conversão, tá? Existem coisas que nós podemos realizar que podem nos ajudar nessa conversão. E realizar o trabalho de tempo e história da família é a ferramenta mais poderosa para nos ajudar nesse processo. E também a mais ignorada, vamos dizer assim. As pessoas, olha, eu costumo dizer que história da família, o trabalho de história da família é igual matemática e física na escola. As pessoas já chegam, as crianças já chegam no 9º ano ou no ensino médio, né, com uma barreira,
com relação a essas disciplinas. Elas já sabem que vai ser muito difícil, elas já sabem que elas vão ter que estudar muito, e elas já sabem que provavelmente elas vão ou reprovar, ou vai ser de todas as disciplinas a nota mais baixa. E criando essa barreira, elas já nem querem fazer, nem querem ter, nem querem receber nenhum tipo de conhecimento com relação a isso, porque elas já decidiram que elas não sabem. História da família é exatamente a mesma coisa. As pessoas já decidem que não sabem fazer e não fazem, e negligenciam o poder que realizar esse trabalho pode ter sobre a vida dela. E aí, lembrando, né, da penúltima conferência que nós tivemos, o presidente Nelson falou que não tem como sobreviver aos últimos dias se nós não estivermos nutrindo o nosso testemunho. Ou seja, se a gente não estiver trilhando o caminho da conversão, não tem como sobreviver espiritualmente nesses últimos dias. E eu testifico a vocês que o trabalho de Templo História da Família vai fazer com que esse processo de conversão ele seja constante e ele seja tão forte na vida de vocês que vocês não vão nem ter como negar que vocês estão convertidos, né, a determinado assunto, ao evangelho e etc, tá bom? O Elder Bednar, ele fala, todos significa todos. Essa frase, para mim, é uma frase poderosíssima. Por que que é uma frase poderosíssima? Porque não existe nenhum tipo de preconceito com relação ao trabalho de tempo e história da família. Então, o trabalho de tempo e história da família é para todos. E a obra missionária também é para todos. Então, quando ele fala todos, isso significa que são todos. Então, se a obra missionária, ela convida, o propósito dela é convidar todos a virem a Cristo, como que a gente vai fazer a obra missionária do outro lado do véu? Como que vai acontecer essa obra missionária do outro lado do véu para que ela possa ser validada, vamos dizer assim? O que que eu quero dizer com validado, né? Vamos lá. A obra missionária aqui na mortalidade, ela acontece como? Você convida as pessoas para virem na igreja, você convida as pessoas para virem nas atividades da igreja, para conhecer um pouco sobre a nossa fé, você apresenta os missionários para ela, os missionários então vão iniciar um trabalho aí de ensinamento para essa pessoa, né? E aí vai chegar um momento em que essa pessoa vai ter que tomar uma decisão, né? Ela vai ser desafiada pelos missionários. Que tipo de desafio ele vai dar? Você quer se batizar? Vamos marcar uma data de batismo. E aí, então, ela vai orar, enfim, vai ter todo um processo aí, em que ela vai, então, decidir batizar. E aí, então, ela vai batizar, né? Nada vai impedir ela de se batizar. E detalhe, ninguém pode batizar-se por ela. Ela vai precisar tomar essa decisão, ela vai precisar ir até o local indicado, né, para realizar o batismo, ela vai vestir a roupa do batismo, ela vai entrar nas águas, ela vai ser mergulhada e etc. Então, ela vai passar por todo esse processo, certo? Isso aqui. E aí, quando finaliza o batismo e ela recebe o dom do Espírito Santo, que é uma confirmação dessa primeira parte aí do convênio, né, da ordenança que foi feita, que é ela ser mergulhada nas águas, ela vai ser confirmada como membro da igreja e vai receber, então, o direito de ter o dom do Espírito Santo junto dela. Do outro lado do véu, essa validação não acontece. Então, do outro lado do véu, nós temos missionários que estão preparados e treinados, né, para ensinar o evangelho para as pessoas que falecem e passam desse lado do véu e vão para o outro lado do véu. Então, lá, elas vão receber as lições missionárias, elas vão ser ensinadas e elas vão ser desafiadas. Só que elas não podem decidir pelo batismo. Elas não podem realizar a ordenança porque elas não têm mais um corpo. Elas precisam que outra pessoa que tem um corpo realize essa ordenança
por procuração, que nós chamamos, né? Então, eu vou por procuração, eu vou pesquisar nomes de pessoas que já faleceram, né? E vou preparar tudo para que ela possa ser levada ao templo e o batismo por procuração seja feita por ela, ok? A gente faz isso, a gente então valida aquilo que os missionários realizaram lá do outro lado do véu, que é ensinar ela, certo? E aí ela vai poder, a partir daquele momento que ela tem o batismo e tem a confirmação, e recebeu o dom do Espírito Santo, ela tem uma validação do desejo dela de se tornar membro da igreja. E a partir desse momento ela vai continuar o progresso dela como filha do convênio. É claro que para continuar o progresso, ela não pode, não é só ensinamento que ela vai receber, ela ainda precisa fazer outros convênios, nós sabemos disso, que serão feitos também por procuração, certo? Ela pode aceitar ou não, aí é com ela. Mas nós aqui temos esse propósito, né, de oferecer por procuração essa validação caso ela deseje, ok? Então vamos lá. Quando nós fazemos isso, definitivamente nós estamos colocando em prática essa frase. Todos significa todos. Então ninguém vai ser esquecido pelo Senhor. Todos vão receber a oportunidade. Todos vão ser ensinados e todos vão ser desafiados e todos vão ter a oportunidade de aceitar ou não aceitar os convênios e as ordenanças que precisam ser realizadas para que elas possam ingressar no reino de Deus. Beleza? Então, vocês entendem que nesse momento, nessa frase, todos significa todos, que a história da família se une com o trabalho da obra missionária? Olha que coisa mais interessante isso, né? Porque quando o Senhor ele preparou, né, o espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? É uma manifestação do Espírito Santo. Todos nós que nascemos, nascemos com a luz de Cristo. Então, todos nós somos influenciados pela luz de Cristo, ok? Ou seja, nós, mesmo antes de sermos membros da igreja, nós sentimos, né, lampejos do Espírito Santo, sentimos lampejos de revelação pessoal, de orientação, de consolo, de amor e etc. Todos nós sentimos. O espírito de Elias é uma manifestação desse Espírito Santo que pode ser manifestado a todas as pessoas, independente de serem membros da igreja ou não membros da igreja. E essa manifestação testifica da importância que a família tem para o plano de Deus. E então, nós precisamos que esse espírito de Elias seja sentido por todos. Então, de novo, todos quem? Todos. Todos significa todos, literalmente, certo? Então, por que não utilizar essa grande ferramenta que é o espírito de Elias para trazerem as pessoas para Cristo? Por que não? Por que que os missionários não estão aproveitando essa oportunidade? Não só os missionários, nós mesmos que temos familiares não membros, que temos amigos não membros. Por que que nós não estamos aproveitando essa oportunidade de termos o espírito de Elias para trazer eles para Cristo? Essa é a pergunta que eu vou deixar aí no ar para vocês, certo? Então, o presidente George K. Cannon, ele ensinou que aqueles que se filiam à igreja ou fazem precisamente porque seus antepassados. Desculpa, vou de novo. Aqueles que se filiam à igreja o fazem precisamente porque seus antepassados estão orando para que um de seus descendentes se filie à igreja, para que eles, os antepassados, recebam as ordenanças essenciais por procuração. Então, o próprio George K. Cannon, que foi, né, uma autoridade geral, que foi presidente da igreja, ele falou já naquela época.
nos primórdios da igreja, né? De que quando nós nos batizamos e nos tornamos membros da igreja, isso foi porque os nossos antepassados que estão lá do outro lado do véu e já receberam os ensinamentos, né, dos missionários de lá, já aceitaram o evangelho. E a partir do momento que eles aceitaram que eles não podem tomar a decisão de se batizar, eles passam a orar para que nós possamos conhecer o evangelho e tomar a decisão de nos tornar membros da igreja. Ou seja, por que que nós nos tornamos membros da igreja? Para chamar todos a virem a Cristo. Então, todos aqui na volta, nossos amigos, familiares vivos, etc., e todos aqueles que estão do outro lado do véu. Então, e uma pessoa que entra no convênio e que se torna membro da igreja e que não entende isso ainda, ela não entendeu o verdadeiro propósito dela como um filho do convênio, como um membro da igreja, certo? Então, nós precisamos ensinar as pessoas sobre isso. Quem é que são os primeiros professores desses recém-conversos? São os missionários de tempo integral, são os missionários de ala que vão cuidar dessas pessoas que vão se batizar, né, como recém-conversos, e são os presidentes, né, da organização que essas pessoas vão fazer parte. Esses líderes, essas pessoas que vão passar pela vida do membro recém-converso, desde o dia que ele se tornou um pesquisador até o dia que ele se tornou um recém-converso, todas essas pessoas precisam entender o poder do trabalho de tempo e história da família para poder ensinar para essa pessoa, certo? O Elder Hemland, eu amo o Elder Hemland, eu amo as, as, os insights dele, né? E ele ama muito o trabalho de tempo e história da família, e eu tenho certeza que ele faz muito mesmo. Ele falou um pouquinho também que esse trabalho é um trabalho que tem a ver com o coração. Então, todo o trabalho espiritual na igreja, ele tem a ver com o coração. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos tocar no coração dessas pessoas. Só que nós, meros mortais, não tocamos no coração de ninguém, né? Quem toca é o Espírito Santo. E se você está ensinando pessoas que ainda não possuem o dom do Espírito Santo, a maneira mais provável deles sentirem esse poder é através da manifestação do Espírito Santo pelo espírito de Elias. Então, ele fala: a participação dos conversos no trabalho de templo e da história da família é positivamente relacionada com a retenção em um ano. Foi a Derrand que falou. Em nossa pesquisa, os nossos conversos responderam que quando são batizados vicariamente por seus antepassados ou fazem novas descobertas em sua história da família, eles têm os mesmos sentimentos que tiveram quando eram pesquisadores. Tais sentimentos e lembranças constroem uma defesa contra os desafios que enfrentam durante os primeiros anos na igreja. Olha que importante isso que ele falou. Então, eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa, quem faz o trabalho de tempo e história da família fica a probabilidade de ficar retido e de se converter em até um ano ao Evangelho de Jesus Cristo é infinitamente maior. Então, olha só, olha a importância que a gente está deixando de lado na hora de não ensinar essas pessoas que estão chegando no convênio sobre o trabalho de tempo da família. E vou dizer uma coisa para vocês: não só eu não estou falando só de adulto. Quando eu falo de novos, né, quando a gente está falando aí de recém-converso, eu gostaria que vocês alcançassem um pouco mais à frente, né, e enxerguem os jovens e as crianças que estão vindo da primária para os jovens. Elas são as crianças mesmo, os valorosos, né? No caso, o CTR, quando ele batiza que se torna um valoroso, ele é um membro novo, ele é um membro recém-converso, né? E essa criança, ela precisa ser convertida. Mesmo sendo criança, vamos supor que ela já nasceu no convênio, ela vai passar pelo processo de conversão também.
E o processo de conversão dela talvez seja um processo muito mais difícil do que aquele que inicia o processo já na vida adulta, porque ela vai começar criança. E aí, nessa idade de criança, até ela entrar na adolescência mesmo, que eu boto aí que são os 16 anos, ah, que tipo de trabalho está sendo feito para que ela seja convertida ao Evangelho? O trabalho de tempo e história da família vai resolver esse problema de conversão nessas crianças também, né? Então, nós precisamos muito, muito mesmo, inserir o trabalho de tempo e história da família para ajudar todas essas pessoas, certo? Então, o primeiro princípio que a gente vai falar hoje é esse, exatamente esse. É o coração e a conversão. Voltar o coração aos pais desperta e prepara o coração para uma vigorosa mudança. Dessa forma, o espírito de Elias vai ajudar na conversão dessas pessoas que são jovens, que estão iniciando a sua vida de convênio, né? Então, quando tanto essa, mesmo que for um adulto, né, que batizou e se tornou membro da igreja, ou a criança que está saindo do CTR, que foi para o valoroso, né, que já batizou e fez o convênio, eles estão iniciando a vida de convênio deles. E ao iniciar uma vida de convênio, eles também iniciam um processo de conversão. Esse processo de conversão, ele é auxiliado pelo trabalho de tempo e história da família, porque ele vai preparar o coração dessas pessoas, ele vai abrir, né, o coração, vai amolecer o coração dessas pessoas através do espírito de Elias. E um coração aberto e um coração amolecido, né, é um coração que está pronto para receber aquela vigorosa mudança que nós vimos nas Escrituras, certo? Então, realizar esse trabalho vai preparar o coração dela para que ela possa iniciar, então, esse processo de conversão. Beleza? Quero passar para vocês um vídeo. Vamos assistir e depois a gente conversa. Quando eles foram à igreja pela primeira vez, os discursos foram tão poderosos que comentei com meu companheiro. Esses discursos foram os mais centralizados na doutrina que já escutei. E todos focaram no templo. E os pesquisadores ao nosso lado, quando terminou, virei para Helena. Era sua primeira vez, e ela nem era nossa pesquisadora. Viramos e perguntamos: como você se sente? E ela respondeu: quero entrar no templo assim que possível. E foi incrível ver o Espírito se manifestando a ela. A outra pesquisadora me disse: tudo bem, quero saber algumas coisas. Quero saber o que é um convênio, quero que me explique isso. Até aquele domingo, eles eram apenas pesquisadores indecisos. Depois daquele domingo, eles eram pessoas totalmente comprometidas a ir ao templo, e essa era sua meta. Eu sempre amei o Pai Celestial. Ele é um Deus bondoso e misericordioso. Meu marido faleceu e eu o amava muito. Ele era um homem muito bom. Ainda sinto muita falta dele. E quero que ele fique comigo para sempre. Uma das coisas que ela ficou animada foi genealogia e a história da família. Ela ficou animada em unir-se à igreja e poder realizar o trabalho do templo por seu marido. No momento em que percebi que eu poderia ligar-me à minha família, fiquei muito animada. E percebi que poderia ter meu marido. E agora vou ser batizada. Eu esperava com todo o meu coração que pudesse estar com ele novamente. Agora fico feliz em saber que realmente posso. Se meu trabalho na genealogia e meu trabalho no templo podem nos selar, então isso me traz esperança e alegria. Compreendi que Ele tem um plano para nós depois desta terra. E amo saber isso. Eu o amo. Fui ensinada sobre o templo e tenho sido incentivada a ir ao templo.
Hoje, recebi minha própria investidura e meu marido recebeu a dele. Agora, somos selados, o que significa que ficaremos juntos para sempre. Pai Celestial cuida de mim com muito cuidado e sinto que tenho feito o que meu Pai Celestial espera que eu faça. Um dia saímos para fazer proselitismo e batemos numa porta e um homem saiu falando no celular. E comecei a falar com elas, e chegou um momento em que meu coração estava enternecido. Ele contou que sua mãe tinha acabado de falecer. Foi no México, um terrível acidente de carro. E nesse acidente perdi minha mãe. Faz pouco tempo. E eu estava muito triste. Assim como meu pai e meu irmão. Quando recebi essa notícia, perguntei a Deus por que ele tinha feito isso. E então começamos a falar sobre o trabalho missionário do outro lado do véu e como, por meio da história da família, ele poderia realizar esse trabalho por sua mãe. E elas começaram a explicar que isso não era o fim e que estaríamos juntos com ela novamente. Por isso, preciso achegar-me a Deus para ter a vida eterna junto com ela. E ele foi batizado. E ele falou que se batizou para poder realizar esse trabalho por sua mãe. No momento, ele está tentando enviar missionários ao seu pai, no México, e quer que sua família fique unida. Então, olha só que coisa linda. A gente tem três histórias aí, né? Que são histórias bem impactantes, assim. Primeiro, eles tiveram, o casal, né? Foi visitar uma atividade, né, da igreja. Os missionários estavam lá. Eles foram junto com os pesquisadores desses missionários. E ao escutar sobre o templo, sobre a doutrina das famílias eternas, eles imediatamente se converteram. Eles queriam fazer parte disso, eles queriam uma família eterna também. Se isso não é a influência do Espírito, não sei o que é. Não existe, né, outra explicação para isso, senão o, a manifestação do espírito de Elias, né? A outra foi aquela senhora, né, que ela, ou quando ela ouviu, ela devia ter ouvido já várias coisas a respeito da igreja, vários princípios, ela devia ter aprendido sobre muitas coisas a respeito da igreja. Mas quando ela percebeu que ela poderia viver para toda a eternidade com o esposo dela, com os pais, com os irmãos, ela quis isso, ela desejou reencontrar todos eles. E naquele momento só ela poderia fazer aquilo por eles. Então ela se converteu imediatamente e decidiu se batizar, né? E todas essas histórias, elas mostram exatamente aquilo que a gente está falando: coração e conversão. E isso é um princípio fortíssimo. Voltar o coração aos pais vai despertar e vai preparar o nosso coração para uma mudança, para uma vigorosa mudança. E eu vou dizer uma coisa para vocês: como membros da igreja, quem é que não precisa dessa constante e vigorosa mudança? A gente precisa sempre mudar, né? Nós precisamos constantemente estar prontos para receber uma mudança de coração, porque nós somos errôneos, né? Nós erramos. E o nosso coração, ele precisa estar preparado para receber instruções sobre o que precisa ser melhorado em nossa vida. E esse coração vai estar pronto, vai estar convertido se estiver entregue totalmente ao trabalho de templo e de história da família. O espírito de Elias é que vai ajudar nessa conversão. Eu testifico que a conversão é um processo. E eu tenho certeza de que os nossos antepassados estão constantemente orando pela mudança do nosso modo de pensar sobre o trabalho de tempo e história da família. Pois assim que a gente começa a realizar esse trabalho, nós não temos mais o desejo de parar. Vocês já perceberam que
Hoje, o líder de tempo e história da família, ou um consultor de tempo e história da família, ou demais líderes, né, que já possuem essa conversão com relação ao trabalho de tempo e história da família, eles têm que estar constantemente convencendo as pessoas a começar. Só começa. E depois que elas começam, elas não querem mais parar. Será que isso é coincidência? Por mais difícil que sejam as pesquisas, né, elas se tornam cada vez mais empolgantes quando a gente encontra um antepassado, por exemplo, quando a gente encontra um documento, quando a gente encontra um antepassado com uma foto. É tão empolgante que nos traz uma emoção que nós nem sabemos de onde vem. Será que isso é coincidência? Será que isso é obra do acaso? Será que esse trabalho que emociona, que traz esse sentimento de pertencimento, ele realmente é um trabalho de genealogia apenas? Não, é um trabalho espiritual e é um trabalho do Senhor. E se nós queremos alcançar o coração das pessoas, e é só dessa forma que a gente consegue trazê-las para Cristo, nós precisamos da ajuda do trabalho de tempo e história da família. Não existe outra forma melhor. O presidente Harold Billy disse: como podeis ver, uma pessoa é convertida quando vê com os olhos o que deve ver, quando ouve com os ouvidos o que deve ouvir, e quando compreende com o coração o que deve compreender. E o que devemos ver, ouvir e compreender é a verdade eterna, e praticá-la. Isso é conversão. O que significa um coração quebrantado e espírito contrito? É exatamente isso. É você ver a verdade, ouvir a verdade, compreender a verdade e então praticar aquilo na tua vida para sempre, até o último suspiro nessa vida terrena. E quando você vê uma pessoa que faz isso, essa pessoa seguramente é uma pessoa convertida. Em Moroni, lá no capítulo 6, ele fala: acredito que uma das melhores formas de fazer de cada dia um bom dia é ajudar na edificação do reino de Deus. Oh, desculpa, eu li uma citação. Moroni 6,14, 6:1. Deixa eu abrir aqui a escritura. Esqueci de botar a escritura aqui. Deixa eu pegar aqui. Livro de Mórmon. Aqui. Lá no capítulo Moroni, né, 6, ele fala bem assim, ó. E agora falo a respeito do batismo. E eis que eram batizados eldres, sacerdotes e mestres, e não eram batizados a menos que seus frutos mostrassem serem eles dignos do batismo. Nem recebiam pessoa alguma para o batismo, a menos que se apresentasse com um coração quebrantado e espírito contrito, e testificasse à igreja que verdadeiramente se havia arrependido de todos os seus pecados. E ninguém era recebido para batismo, a menos que tomasse sobre si o nome de Cristo, com a firme resolução de servi-lo até o fim. E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo. E seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. Lá em Moroni 6, ele explica como é que eles recebiam as pessoas na igreja, né? Então, a melhor forma de receber as pessoas na igreja é mostrando para elas o que elas precisam fazer a partir daquele momento. A edificação do reino de Deus depende de cada um de nós. Só que quando nós entramos no reino de Deus, a gente ainda não sabe o que precisa ser realizado. Quem vai ensinar? Aqueles que já estão lá, que são os líderes, que são os consultores e etc., que são todos nós, né? Que bênção é para cada um de nós sermos líderes em retidão, que segue esses princípios de Moroni. Que bênção é
entender que essas pessoas precisam de nós, precisam da nossa experiência como filhos do convênio, precisam do nosso auxílio, precisam das nossas orações e precisam do nosso treinamento. Só que eu não posso dar nada para alguém que eu não tenha. Então, como que eu posso entender de fato que o trabalho de tempo e história da família, ele vai ajudar as pessoas a serem convertidas quando eu estiver fazendo. Nós precisamos realizar primeiro para então apresentar isso para as pessoas que estão chegando. O presidente Kimball disse que ser membro da igreja é um chamado para a liderança. Não existe um membro da igreja hoje, mesmo que não tenha um chamado de liderança, ele é líder de si mesmo. Todos nós somos líderes. Não existe um membro que não seja um líder. Todos nós precisamos entender isso. Eu gostaria de prestar o meu testemunho de que essas coisas são realmente verdadeiras, né? E que o poder da história da família, apesar de ser sempre deixado de lado, né? De ser a gente não entende ainda, né? Mas por quê? Porque nós ainda não realizamos ele de forma constante, da forma que o Senhor deseja que a gente realize. Se a gente fizesse, nós estaríamos aproveitando essas oportunidades para nos converter, para buscar a nossa própria conversão e para converter aqueles que estão chegando, os jovens, as crianças, os adultos, enfim, todos aqueles que estão entrando no convênio e que vão, a partir daquele momento, trilhar um caminho de conversão, certo? Então, esse é o primeiro vídeo de uma série maravilhosa em que vai falar sobre o poder do trabalho de templo e de história da família e em vários aspectos do Evangelho de Jesus Cristo. E a conversão é o primeiro deles. Se você deseja buscar a conversão na sua vida, você precisa se dedicar a esse trabalho. Em nome de Jesus Cristo, eu deixo esse treinamento. Amém. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Por favor, antes de sair do vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar para que ele possa chegar a mais pessoas cada vez mais, ok? Um grande abraço a todos.